Olá a todos, olá a todas, sejam bem-vindos a mais um episódio do SigmaCast, esse espaço em que a gente conversa sobre educação com pessoas apaixonadas por educação. Hoje eu estou aqui com uma pessoa super especial que está estreando aqui no SigmaCast, a diretora da unidade Águas Claras do Sigma, uma pessoa que eu admiro muito, a Gisela Cola. Gisela, por favor, seja bem-vinda e se apresente para as pessoas que estão nos ouvindo ou nos vendo no YouTube. Obrigada. Boa tarde. Eu sou Gisela Cola, sou diretora da unidade de Águas Claras. É um prazer estar aqui hoje nessa estreia. Que bom, que bom. Bom, a gente vai falar hoje sobre um assunto que nunca fica batido demais. A gente vai falar sobre bullying. Só que a gente vai ter uma pegada um pouco diferente. Mais do que discutir sobre como prevenir o bullying, a gente vai conversar hoje sobre o que a escola pode fazer para aquelas crianças que passaram por experiências de bullying e como que a escola pode contribuir na reconstrução da autoestima das crianças. Então, obviamente, tem a ver com bullying, mas a gente vai trazer alguns apontamentos interessantes, principalmente para as famílias que tiveram essa experiência e que contam com a escola no sentido da superação desse problema. Tá bom? Então, vamos lá, vamos para a nossa vinheta e daqui a pouco a gente começa a nossa conversa. Vamos lá, Gisela. Então eu vou começar assim. Acho muito difícil que alguém no mundo hoje não saiba o que é bullying. Mas só para que todos nós estejamos na mesma página, como é que a gente pode definir para uma pessoa que não estuda tanto sobre isso, ou então para uma família que agora está começando a se preocupar sobre o tema, como é que a gente pode definir de uma maneira clara e objetiva o bullying? Então, Marcelo, o bullying ele é diferente, né, de tensões e conflitos rotineiros que acontecem em nossa escola. Tá. A gente que lida com essa questão diariamente na escola, a gente costuma associar o bullying a uma sigla, que é DRI. Tá. O D, na verdade, ele está ligado à desigualdade de poder. Então, toda vez que o bullying acontece, existe essa desigualdade de poder. É uma pessoa ou um grupo exercendo esse poder superior ao outro. O segundo é a repetição. Então, é algo que acontece de forma prolongada, né? Não é algo que acontece uma vez, duas vezes. Existe, a gente fala que é sistemático. É por isso que existe essa repetição. Tá. E terceiro, a intencionalidade negativa. Ou seja, essa pessoa ou esse grupo, eles têm a intencionalidade de propagar algo mal, né? Então, dessa forma, a gente considera sistemático o bullying, trazendo esses três conceitos que estão associados. Poxa, que interessante. Olha que a gente já falou sobre bullying aqui, Gisela, e você foi a primeira pessoa a trazer, que é uma referência que eu acho até interessante para as famílias conseguirem ter uma lente através da qual vão entender se realmente o que está passando com o meu filho é uma provocação, é um conflito, né, como você usou o termo, é algum distúrbio conjuntural específico que aconteceu naquele dia, e pode não ser bullying. E vai ser bullying se tiver essa questão do poder. Eu gostei muito dessa coisa do poder. Sim. Né? A diferença de poder, né? A gente consegue caracterizar, por exemplo, um conflito, né? Por exemplo, na quadra, um aluno está com a bola, não quer dar para o outro, aí existe, às vezes, até uma troca de não posso falar, né? Xingamento, né? Pode, por que não xingamento? Existe até uma troca de xingamento, né? E a gente faz a mediação, que é super importante na hora. Depois eu vou falar até um pouquinho mais sobre esse processo de mediação, que é super importante. Mas o bullying não. O bullying é algo que traz o aluno ele fica prejudicado, prejudica a autoestima. Você percebe que ele fica mais isolado, ele não tem interação. Muitas vezes pode afetar até hábito alimentar dele. E escalonar, né? Para baixa de autoestima, depressão. Porque essa questão do poder, né, que você falou, e eu fico imaginando os casos de bullying nas experiências que tive como diretor, como é que fica clara essa ideia da diferença de poder, que pode ser a diferença de poder de um garoto que tem a bola e o outro não, pode ser a diferença de poder de um garoto que se coloca porque tem mais dinheiro do que você, aquele garoto é pobre, pode ser a diferença de poder. Que ele é mais sociável, que ele é mais ele é pop, mais aceito, né? Ele é mais pop, você não é, que não sei o quê, eu sou o bonitão. Mas como tem a questão também da repetição, né? Ele é sistemático e tem a intencionalidade, né? Eu estou fazendo isso de propósito para constranger e isolá-lo, ou isolar aquela pessoa. Muito interessante isso. Eu acho que é uma referência importante, até porque, às vezes, muitas famílias falam assim, minha filha voltou chateada porque teve um confronto, ela está sofrendo bullying. Pode não ser, né?
Exatamente. E é difícil a gente explicar, por exemplo, para pessoas da nossa geração, né? Porque a gente, às vezes, na Como escola... assim, da nossa geração? Você é muito mais nova do que eu, diz ela Cola. Isso não. Da geração minha e do Marcelo, que daqui a pouco vai aparecer, gestor de matemática, que vai ter um episódio aqui. Aí sim, nós dois somos da... Você é uma garota. Que às vezes é um apelido, né? Às vezes um aluno que está ali fazendo uma gozação do sotaque, do jeito de se vestir, do jeito de se portar. Então, se isso é sistemático de forma prolongada, e a gente observa também, né, essa questão da desigualdade de poder e também da intencionalidade, eu acho que isso é que traz essa caracterização. Super interessante como forma de esclarecer e fazer com que as famílias tenham esse olhar atento. Eu vou agora para um ponto que você já citou de alguma maneira, né? Que a ideia é a seguinte, quais são, na tua experiência, tanto de diretora quanto de coordenadora, você que tem uma forte experiência escolar, mas como que o bullying ele agride a autoestima do aluno, a autoestima da aluna? Quais são as características que você colocaria como características, vou usar um termo que talvez não seja perfeito, mas as características que são quase tradicionais envolvendo crianças que sofrem o bullying? Principalmente no que se refere à autoestima deles. Como é que você vê isso? Então, Marcelo, eu sou doutoranda em psicologia, né? E eu estou estudando justamente sobre isso, sobre bem-estar e saúde mental no contexto acadêmico. Então, eu acho que isso é muito preocupante. Quando a gente percebe que a autoestima da criança está prejudicada, do aluno, existe uma mudança no comportamento desse aluno. Por isso que é tão importante a formação, não somente dos professores, mas de toda a equipe escolar, né? Porque às vezes o aluno ele não vai estar comendo, então a pessoa da cozinha pode relatar dessa forma, né? Então eu acho que o primeiro sinal que eu costumo levar muito a sério quando eu converso com as famílias é o aluno ele costuma vir triste para a escola. Ele costuma vir triste ou ele não quer vir para a escola. Então, isso quando as famílias percebem, porque em alguns casos as famílias não conseguem perceber e o aluno ele não tem esse diálogo aberto em casa. E aí a gente vai perceber justamente nesse retraimento desse aluno, né? Ele se isola, isso que eu ia te perguntar. diminui a interação. O cara que não quer, o cara assim, ele não gosta, né? Vamos pensar uma família, ele pensa assim, fulano só quer saber de futebol, fulano não tá com a cabeça com estudo, por isso não quer ir para a escola. Essa ideia que você falou do isolamento, né, de se sentir retraído em partir para a escola, como é que as famílias poderiam diferenciar, né? Já que a gente está falando de características de alunos que têm a sua autoestima abalada, que características diferentes tem esse aluno que não quer ir para a escola por uma questão de estar sofrendo bullying em relação à sua autoestima? Eu acho que aí entra a parceria com a escola, que é muito importante também. Além de tentar conversar com esse aluno, né, com o filho em casa, e de procurar, de repente, a coordenação, né, a diretoria, saber como que esse aluno está em sala, porque isso, com certeza, deve refletir nas notas dele, no desempenho dele. Então, é justamente esse alinhamento e essa proximidade com a escola que vão ajudar. Isso é bacana. É porque, assim, na verdade, só não querer ir para a escola não diz muita coisa, né? Mas, como você falou, conversando com a coordenação, vendo notas, comportamento. Isso. Então, esse seria um primeiro sintoma, né, do aluno. E outro que você vê na tua experiência de alunos que têm essa autoestima abalada? É o isolamento. Muitas vezes é um aluno que ele era super, né, ali entrosado, ele já quer ficar mais sozinho, ele não fala, ele está muito quieto. E aí a gente, através não só da coordenação dos professores, mas dos nossos inspetores, da portaria, da gente estar muito atento no comportamento desse aluno que muda de uma hora para outra. Isso é interessante. Isso é outra coisa que eu acho que a gente conversou pouco, né, nos episódios do SigmaCast que falaram sobre bullying. Porque existem crianças tímidas e está tudo bem, né? A gente não está falando sobre caráter aqui ou sobre características da personalidade da criança. Mas como que... Aí eu volto no DRI que você falou, né? Como que o bullying, em algum momento, ele vira uma chave nessa criança em relação à sua autoestima, que ele podia ser uma criança tranquila, alegre, feliz de ir para a escola e, de repente, ela muda, né? Essa coisa do impacto... de repente, a criança ter seu comportamento alterado, isso pode ser um sinal forte para as famílias começarem a investigar ao lado da escola o que pode estar acontecendo, né? Com certeza. E no caso de bullying, a gente não pode pensar somente na vítima. A gente tem que pensar no agressor e tem que pensar também no telespectador, né? Que é aquele grupo que está vendo ali aquela ação e que precisa entender que aquilo ali não é aceitável. Então, quando a gente faz esse processo de mediação, claro que a gente acolhe,
né, a vítima, mas o agressor, a gente precisa ter um processo de mediação também muito bem feito. E aí, não adianta você virar para uma criança, um adolescente e falar, não faça isso. Né? Através desse processo de mediação, acho que o mais importante é a gente trazer esse processo de autorreflexão no aluno. De você conversar com ele e perguntar por que você fez isso. Né? Se fosse com você, através da autorreflexão e da empatia também, como é que você se sentiria? Como que você agiria de uma próxima vez? E também, eu acho super importante, Marcelo, porque às vezes essa forma de se desculpar também, porque às vezes a gente pega, se a gente virar para o aluno e fala, pede desculpas, não é, né? Não é dessa forma, a gente precisa justamente trazer esse processo autorreflexivo também. Como é que você acha que você se desculparia? Eu tenho uma situação muito interessante que eu conversei com uma aluna de 3º ano. E aí, nesse processo autorreflexivo, eu perguntei a ela, falei, como é que você acha que você gostaria de se desculpar? E eu lembro até hoje, ela falou, Miss Gisela, eu vou preparar uma dança e vou pedir Miss desculpa. Gisela é porque a Gisela veio de escola internacional, mas... E ela é Miss Gisela, fala Miss e Mister, mas desculpa, Guido. E ela preparou uma dança e ela cantou pedindo desculpas para outra colega. Então, é trazer propósito. Aquilo ali, para ela, trouxe propósito e significado. Então, ela se importou com aquilo, do que simplesmente você forçar a criança a pedir desculpa e aquilo ali sair da boca para fora. Você falou 2 coisas que me chamaram a atenção agora. E também eu acho que é uma coisa que a gente pouco endereça quando a gente trabalha, quando a gente conversou, que a gente pouco endereçou quando a gente falou sobre bullying, que é o seguinte, é a atenção ao que você chamou do telespectador, porque de certa forma, em cima daquele DRI, né, que você trouxe, né, a coisa da diferença de poder, da repetição e da intencionalidade, o cara que vai perpetrar, o aluno que vai praticar, né, o agressor ou a agressora, eles contam com o telespectador, né? Porque eles querem que aquilo ali tenha uma intencionalidade, mas ao mesmo tempo que tenha reverberação com o grupo. O grupo tem que ver que eu estou humilhando ou então que eu estou marginalizando de alguma forma aquela pessoa. E às vezes a gente esquece de cuidar desse telespectador, né? Porque se não houver telespectadores, o praticante do bullying, né, o agressor, ele perde força, né? Sim, e é por isso que é importante a gente trazer essa formação para os nossos colaboradores, para a gente estar em sintonia com a família e também para discutir isso com os alunos. É por isso que no Sigma a gente tem, né, o projeto do LIVE até o 5º ano, depois a gente tem a convivência ética nos anos finais e o projeto de vida. Justamente trazer essas questões, claro, não apontando nomes, nada, mas em roda de conversa, em oficinas e também através de projetos, por exemplo. Você criar um projeto específico para uma turma que está precisando trabalhar um respeito, a questão do respeito. Você traz um projeto para essa turma e faz com que esse tema ele seja trabalhado de forma conjunta com toda a sala de aula. Bacana. Tem essa coisa do telespectador e tem a outra coisa também que você falou que me chamou a atenção, que assim, como às vezes existe intuitivamente a ideia, né, principalmente dos menores, de falar assim, vai lá e pede desculpa. Exatamente. Vai lá e pede desculpa. E está resolvido. E não é só isso, né? Porque você tem que refletir. Ele pode pedir desculpa ou ela pode pedir desculpa e no dia seguinte está fazendo a mesma coisa, né? Sim. Mas fazendo essas perguntas que você colocou agora, por que você fez isso, né? Como é que você se sentiria, né? E o telespectador, ele está na sala de aula, então esses projetos ajudam muito, né? Uma vez a gente criou um projeto chamado Caminho contra o Bullying. E a criança, o adolescente, trabalha muito de forma visual. Então, a gente criou uma pista e uns carrinhos, né? E os carrinhos tinham os nomes de cada aluno, mas os carrinhos eles só se moviam em conjunto. Ou seja, era algo que tinha que ser feito de forma colaborativa. Então, esse telespectador que assistiu isso, ele vai entender a diferença do certo e do errado e de estar compartilhando essas ações positivas, né, entre eles. Tá bom. Eu tenho 2 perguntinhas. E aí eu queria que você tirasse o teu chapéu de diretora, sei que é difícil, né? E botasse o chapéu de uma pessoa que está estudando psicologia, né? Teu doutorado está em psicologia. E talvez esse chapéu seja talvez mais forte para trazer essas 2 questões que eu vou endereçar agora. A primeira é a seguinte. A gente fala muito sobre como evitar o bullying. Né? As escolas, eu acho que estão o tempo inteiro se perguntando, falando em formação de professores, falando em estratégias através das quais as coordenações podem agir no sentido de perceber o início do bullying e conseguir contê-lo e reverter a situação em cima do que você falou, das rodas de conversa, aquela coisa toda. Mas aí eu tenho uma pergunta assim. Uma vez ocorrido o bullying, né, a escola, vamos imaginar uma situação em que a escola demorou a perceber
a criança não comentou, a família não descobriu, e depois de algumas semanas, ou quem sabe de alguns meses, descobre-se. E aí fica claro o sofrimento daquela criança em torno da ação do bullying. O que você acha que é a dica que você daria para os diretores que estão nos ouvindo, ou então para os professores que estão nos ouvindo? Qual que você acha que é a melhor estratégia da escola no sentido da reconstrução da autoestima do aluno? Acho que a gente fala muito sobre como práticas de prevenção do bullying, da consciência acerca do que é o bullying. Isso me parece que está na ordem do dia. Mas quando você pensa daquele aluno ou daquela aluna que já sofreu a agressão e que a escola descobre aquilo e fala, olha só, a gente tem que agir no sentido da reconstrução da autoestima, como você falou, está isolado, os resultados acadêmicos estão caindo, ele está cada vez mais retraído, não quer vir para a escola. O que você vê como uma ou algumas estratégias da escola no sentido da recuperação dessa autoestima? Eu acho que o primeiro passo é acolher esse aluno. E depois ele precisa saber que estão acontecendo ações e que ele tem o suporte da escola. Uhum. Então, acho que o primeiro passo é conversar com esse aluno, acolher, saber como ele está se sentindo, explicar quais as ações vão ser tomadas. Uhum. Né? Acho que o segundo passo é justamente conversar com o agressor, trazer as famílias desse grupo ou desse agressor para entender a gravidade do que está acontecendo. E eu acho que também o follow-up é muito importante, sabe, Marcelo? Acho que eu, como diretora, como coordenadora, como professora, eu sempre me preocupei em dar um retorno para as famílias. Sim. Então, de estar constantemente em contato com essas famílias, trazendo, perguntando como é que o aluno está, como que ele chegou em casa, explicando o que a gente está fazendo, para que esse aluno e que essa família, eles possam se sentir seguros, né, de vir para a escola. Eu acho que você tocou num ponto também, uma perspectiva muito interessante. Eu acho que, assim, às vezes, e eu estou falando aqui com os diretores e professores que estão nos assistindo, que a gente foca muito no agressor, né? na advertência, na suspensão, e você está trazendo uma perspectiva que a gente não pode simplesmente agir sobre o agressor sem levar em consideração aquele que sofreu o bullying. Estamos tomando determinadas ações e está tudo certo, porque não está. Né? E aí você falou uma coisa que me chamou muito a atenção positivamente, que é a ideia da criança que sofreu o bullying ter consciência acerca do que está sendo feito. Né? E da escutativa, dela saber que a gente está ouvindo, que a gente está tomando providências, de que ela pode ser ouvida, escutada, validada, e tem esse canal aberto, né, com a escola. Que eu acho que é isso que é o ponto da autoestima, né, dele falar assim, poxa, estão me escutando, né? E assim, as coisas estão acontecendo, os projetos estão sendo levados em consideração a partir de coisas que eu falei. Então, poxa, que bom. Eu acho que a criança se sente respaldada. Acho que esse é o ponto da tua fala, né? Exatamente. Respaldada e respeitada. Respeitada. Fala assim, pô, eu falei, tá aqui acontecendo e não botaram para debaixo do tapete. E aí você trouxe um outro ponto do follow-up. Como que nessa loucura, nesse turbilhão de coisas que é a escola, deu a advertência, deu a suspensão, tá tudo certo, resolvemos o problema. E não resolveu, né? Você precisa ter esse contato constante com a família. E a família precisa também entender que a gente está tomando conta, que a gente está cuidando desse bem, que é o bem mais precioso, né? Sim. Já que você trouxe o ponto da família aqui para fechar, nesses minutinhos que a gente ainda tem, eu queria te fazer uma pergunta. E a família, né? Vamos imaginar, eu sei que é muito difícil isso acontecer, eu estou falando aqui empiricamente, pela minha experiência, é muito difícil que a família não perceba o sofrimento. Ela pode até demorar a reagir, mas percebe, como você falou, porque o bullying, ele vira uma chave muito rápido, né? Ele estava bem ontem, ele estava feliz, agora as notas estão caindo, ele não quer ir para a escola. Qual que é o papel da família? Essa família que, de repente, cara, meu filho está sofrendo bullying, eu vou lá falar com a escola, eu espero que a escola tome as suas providências, mas qual você acha que é, por isso que eu falei do chapéu de psicóloga, né, de quem está estudando, fazendo doutorado em psicologia, qual o papel da família na reconstrução dessa autoestima? O que a família, as dicas, você até como mãe, que dicas você daria para essa família que se vê diante de uma situação como essa, que nunca é uma situação trivial, no sentido da reconstrução da autoestima? É crucial, eu acho. Não só a família da vítima, mas a família do agressor também, né? Precisa intervir, precisa estar do lado da escola. Mas eu acho que como mãe é estar próximo, é ouvir, é acolher,
tá dando todo o suporte, né? Que essa criança, que esse adolescente precisam, né? Nesse período tão importante. E, de certa forma, muitas vezes até procurar um aconselhamento mesmo, né? De psicólogos, de terapeutas, para que possa ajudar nesse processo. Então, eu acho que é extremamente importante, a família precisa estar próxima e precisa ajudar nessa reconstrução da autoestima dessa criança. Nessa busca por ajuda que você falou, e eu sempre recomendo isso, que as famílias não hesitem em pedir ajuda, né? Mas tem uma outra coisa também que está na tua fala, que é a família deixar claro para o aluno que ele não está errado em denunciar, ele não está errado em ficar chateado, isso dói mesmo, né? Isso que está acontecendo contigo, isso dói, isso está errado. E vamos embora junto, vamos lá na escola e eu quero, sinta-se seguro aqui, sinta-se seguro lá, como você falou, né? Essa ideia da família contribui para essa atmosfera de recuperação da sensação de segurança do aluno, né? Sim, eu sou estudante de psicologia positiva e tem vários exercícios também que a família pode fazer com essa criança em casa. Fala dois, né? bons. Vou falar um bom. Dois. Quem tem um não tem nenhum. É o exercício dos Three Good Things. Né, que justamente trabalha nessa reconstrução da autoestima. Mas traduz aí, para quem não entende de inglês. De você, justamente antes de dormir, ou estar num momento à noite com o seu filho, sua filha, e de você perguntar 3 coisas positivas que aconteceram durante o dia. E, Marcelo, é provado cientificamente, tem artigos que comprovam que a partir de um determinado tempo, 6, 7, 8 meses, essa autoestima desse aluno, né, ela aumenta de forma significativa. Então, o outro que eu falaria é justamente na reconstrução da autoestima. Por exemplo, eu já lidei com roda de conversa com alunos em sala de aula, que a gente começou a falar sobre autoestima, o aluno começou a chorar, porque ele começou a chorar e falava, nossa, não tem nada que eu sou bom. Ele levantou a mão e esperou, não tem nada que eu sou bom. E a gente começava a falar, olha, só de você ter respeitado a sua vez, só de você ter levantado a mão, de você também trazer características positivas que você enxerga no seu filho, na sua filha, né? De forma a enaltecer esse caráter, né? dessa criança e desse adolescente. Sim, cara, gostei muito. Gostei dos dois. Eu fico me perguntando que meu filho já tem 24 anos, mas eu não fiz isso. Né? De chegar no final do dia e falar assim, cara, vamos criar uma rotina, né, de semanalmente, toda quarta-feira, você só vai dormir quando eu sentar do teu lado e você me falar sobre 3 coisas muito bacanas que aconteceram, né, e de celebrar as características, né, isso eu acho que eu fiz com meu filho. Mas como é bom ela se sentir, como deve ser difícil, né, para essa criança. Estou pensando aqui na situação que você passou da criança levantar a mão e falar assim, eu não sou bom em nada, né. E a gente, como pai e mãe, a gente tem um papel importantíssimo, né, na construção da autoestima. Então, eu sou uma pessoa extremamente otimista e positiva. Então, quem está do meu lado, meu apelido em casa é Felicidade. Então, eu estou sempre tentando passar esse lado positivo. Às vezes, minha filha chega em casa, nossa, mãe, tive um dia horrível. Eu falo, claro que você tem que validar, você não pode invalidar o que aconteceu, né? Mas eu explico e falo, porque amanhã seu dia vai ser ótimo. Você vai ver, hoje precisava ser ruim. E aí, no outro dia, ela chega e fala, mãe, você tinha razão. Meu dia realmente foi muito melhor que legal. hoje. Então, a gente precisa tentar trabalhar e trazer isso neles também, né? Que bom. Muito legal. Papo muito bacana. O nosso tempo terminou, mas aqui, Gisela, a gente tem um quadro, que é no final do programa, que é o seguinte, que são as Sigma Dicas. Que a gente faz assim, ó. Tudo que a gente conversou, eu vou pegar um ponto que para mim foi o highlight. Foi muito bom. E você vai ter que pegar 2. Como se fosse assim, o grande resumão, 3 ideias muito bacanas que todo mundo que nos ouviu tem que levar e pensar e refletir sobre, beleza? Então vamos lá, vamos para mais um Sigma Dicas. Então vamos lá, a gente está no Sigma Dicas aqui do episódio sobre a reconstrução da autoestima e tem muita coisa bacana, muitos insights vieram à minha cabeça no papo com a Gisela. Eu acho que tem um ponto, Gisela, que é esse que eu vou escolher, tá? Como que as famílias têm um papel determinante na reconstrução da autoestima das crianças que sofrem o bullying, no sentido de celebrar as características positivas. Eu gostei muito do que você falou sobre as estratégias de fazer com que, rotineiramente, as características positivas, isso se for real mesmo, pegar mesmo o que é positivo, que coisas bacanas que você está desenvolvendo na tua personalidade, para a criança pensar o seguinte, olha, aconteceu essa coisa ruim comigo,
Mas, poxa, os meus pais estão do meu lado, os meus irmãos estão do meu lado, meus avós falam dessa característica positiva, a escola está comigo. Como que a estratégia de celebrar características positivas contribui para a recuperação da autoestima? Eu vou ficar com essa, agora tu vai com 2 aí. Eu acho que é importantíssimo a definição, né, do bullying, porque hoje em dia a gente realmente, às vezes, qualquer coisa que acontece na escola, a gente costuma dizer que é bullying. Eu acho que entender como que o bullying ele é caracterizado, então Sim. eu acho que isso ficou muito claro, Bacana. né, na definição que a gente trouxe. E eu acho que desse processo de mediação, de trazer esse significado e esse propósito para o aluno. Porque a gente, como escola, Marcelo, a gente não tem essa aspiração de punir, não. A gente faz tudo de forma formativa. Então, a gente está ali para ajudar tanto esse aluno que está sofrendo, quanto esse aluno que, às vezes, ele está sendo agressor, mas ele não está entendendo a gravidade do ato dele. Então, eu acho que isso é muito importante também, de provocar essa autorreflexão. Bacana. E de que esse aluno possa entender, né, que através das ações dele, ele tem um poder de influenciar tanto quem está convivendo com ele. Muito bom, Gisela. Super obrigado pela sua visita. Espero que você volte mais vezes. E obrigado a vocês por assistirem a gente. Então, a gente se vê num próximo episódio do Sigma Cash.